Olá, minhas amigas e meus amigos. Chegou a hora do nosso encontro nesta segunda-feira, 5 de maio. Num 5 de maio, em 1865, nascia um herói brasileiro. Um conterrâneo nosso, herói. Cândido Rondon. Nascia em Mimoso, Mato Grosso, perto de Cuiabá. Vocês vendo a figura dele, vê que é de etnia indígena. O pai já estava morto quando ele nasceu, a mãe morreu logo depois, ele foi criado por parentes. Com 16 anos, ele conseguiu ir ao Rio e entrou na escola militar lá da Praia Vermelha. Aí saiu aspirante oficial e desbravou esse país. E deu esse país para nós. 500 mil quilômetros quadrados resultaram em 70 volumes de descobertas. 15 rios ele descobriu. Os indígenas de toda a região que ele trouxe para a comunidade brasileira. Pôs 2.000 quilômetros de linhas telegráficas, conquistando o país, conquistando o território. Dizem que ele percorreu 50 mil quilômetros. Aos 90 anos, o Congresso Nacional, em 1955, lhe deu o título de Marechal. Marechal Cândido Rondon. Hoje, 5 de junho, por causa disso, é dia da arma de comunicações do Exército, da qual ele é o patrono. Um herói brasileiro. Mato-grossense, que conquistou o território. Bom, e por falar nisso, hoje eu dei uma aula no curso de Altos Estudos de Política e Estratégia na Escola Superior de Guerra, Rio de Janeiro. Assunto: atualidade política brasileira. Na hora das perguntas, os oficiais superiores das 3 forças queriam saber para que lado vamos. Eu não tenho bola de cristal. Depende de nós brasileiros e dos recursos democráticos que temos para resolver as nossas grandes questões. Não esqueça de se inscrever e, ao final, de deixar o seu gostei ou não gostei. Vamos aos assuntos de hoje. Primeiro assunto, eu mencionei ontem que Ricardo Salles não tinha gostado do almoço de Bolsonaro com o prefeito de São Paulo, acompanhado do governador Tarcísio, dizendo que a melhor solução seria a candidatura do prefeito de São Paulo, prefeito Nunes, né? E eu eu leio o recado que vocês me mandam, grande parte de gente pôs recado dizendo: eu sou eleitor de Salles e eu o elegi para ser meu representante na Câmara Federal, não para jogar fora o mandato na metade dele e tentar ser prefeito. Eu acho que é um bom conselho, né? Enfim, gente, de novo esse Juscelino, ministro das Comunicações, apronta mais uma, como mostra o Estadão. Agora ele cede o gabinete dele, gabinete de ministro das Comunicações, para o sogro dele despachar seus negócios. O sogro dele se chama Fernando Fialho. Eu vejo que é da natureza dele, então, né? A história do asfalto para a fazenda dele lá no Maranhão, usar avião da Força Aérea Brasileira para ir a um leilão de cavalos em São Paulo, né? É da natureza dele. Faz parte. Ele acha isso normal. É um bem público. Ele está cedendo um próprio da União ao sogro. Como se fosse... É o patrimonialismo. O Estado é meu, eu faço dele o que eu quero. Não. O Estado é dos brasileiros. A nação brasileira formou o Estado para prestar serviços públicos. Não? É bom que se entenda isso.
O presidente Lula está querendo mudar o ministério, está aí uma sugestão, né? Tem outros ministros aí que já estão incompatíveis com o governo, com o próprio governo. A gente vê cada uma, né? E o governo vai perdendo apoio. Armínio Fraga, por exemplo, que é um grande nome da economia brasileira, que assinou a Carta da Democracia, eu estou vendo que não gostou nada das críticas do presidente Lula ao Banco Central. Está dizendo que o Banco Central... Lula disse que o Banco Central está protegendo os especuladores, os rentistas, né, que é o termo, que ganham renda investindo, renda financeira. E o Armínio Fraga explica o óbvio, que quem mais estimula o juro alto é o governo, que tem que botar papel no mercado para cobrir as suas despesas e fica cada vez mais endividado. E quem está pedindo dinheiro emprestado é quem está puxando o juro para cima. Né? Ele chegou, a frase dele, que é absurda falta de prioridade nos gastos do governo, que querem desfazer coisas como privatização da Eletrobras, marco de saneamento, sistema de preços da Petrobras, né? E ele termina dizendo: um jeito bolivariano, desenho de país fracassado. Meu Deus! Ele assinou a Carta da Democracia apoiando a candidatura Lula. Eu lembro que logo depois da eleição ele já estava com medo, né? Quando viu as declarações do presidente depois que foi eleito. Tem coisas incríveis aí, né? Eu falei de ministro Rui Costa, ninguém provocou, ele simplesmente fez um longo discurso contra Brasília, expelindo preconceitos, dizendo que Brasília que tem que voltar para o Rio para poder passar pela favela. Eu não conhece Brasília, né? Gente, despertou até os mais ferrenhos políticos petistas de Brasília caíram de pau no coordenador político, coordenador do governo, que é o ministro-chefe da Casa Civil, ex-governador da Bahia, é um homem experiente. Aí Jacques Wagner, baiano como ele, precisou hoje fazer um desmentidozinho, dizendo que foi mal interpretado, aquelas coisas. Eu nunca vi um governador chamar um ministro de idiota. Foi a declaração que o governador Ibanez Rocha disse ao Correio Brasiliense sobre Rui Costa. Um idiota completo, disse Ibanez. Ibanez é MDB. E fora os petistas conhecidos do Distrito Federal, que acharam absolutamente ofensivo o que disse esse ministro. Se ele se corrigir, vai ser pior ainda, né? Porque mostra... Tem duas palavras. Porque eu ouvi o discurso foi muito incisivo, muito convincente, ele convictamente e irritado contra Brasília. Jacques Wagner disse que ele quis se referir ao centro do poder e não à população de Brasília e tal. Bom, gente, eu falei do Armínio Fraga, né? Ele não... Essa manifestação dele é anterior às últimas do ministro da Fazenda, deste governo. Agora, a história do carro popular, e reduziu o imposto. Não é mais redução de imposto. Vai ser um bônus para o carro popular. Não, agora o ministro Haddad disse que está repaginando o carro popular. Não é mais carro, é caminhão e ônibus. Que tal você ter um caminhão popular, um ônibus popular? Só que caminhão e ônibus já são subsidiados no seu combustível, que tem redução de impostos. É difícil de entender essas coisas, né? Outra coisa é aquela moeda única que o presidente da República insistiu isso naquela fracassada reunião
com 10, 11 presidentes aqui em Brasília, depois do fiasco de trazer um ditador para botar no palanque, tentar justificar a ditadura, né? Falou de novo em moeda única. Sabe quanto é que está o peso em relação ao dólar? 500 pesos por $1. Só que no câmbio oficial dá 235. E vocês acham que algum exportador argentino vai exportar pelo câmbio oficial? Não deu BRICS, deu calote no FMI, vem aí pau na Argentina. E aí tem a promessa de... É um perigo usar o nosso Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Eu insisto em dizer que está escrito nacional, é Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Portanto, é desenvolvimento econômico e social nacional. Nacional é da nação brasileira. E não é da nação venezuelana, nem argentina, nem nicaragüense, nem moçambicana, nem angolana. Não. E aí tem... O pior é que tem o Fundo de Amparo ao Trabalhador aí metido nisso. E agora mais uma aí do ambientalismo. Agora pegando a escola de sargentos que está se transferindo para Pernambuco. A escola de sargentos, a pessoa que vai fazer o curso de sargento tem que ir para 3 localidades diferentes, tem 13 escolas diferentes, vão juntar tudo num campo de instrução do Exército, que é campo de instrução do Exército desde sempre. E, por sinal, é a área mais bem protegida da Mata Atlântica. E aí um tal de uma ONG lá, como é o nome? Fórum Social Ambiental de Aldeia, junto com o deputado Túlio Gadelha, né, dizendo que não pode, que é uma área de proteção ambiental. É mais uma, né? Mais uma que vai chegar na ministra Marina. Eu não sei quanto tempo ela aguenta, né? Aí o Lula chama para conversar, mas ele ainda é do tempo que acha que conversa resolve, né? Hoje as pessoas olham para as ações e não para as conversas, né? Embora tenham votado pelas conversas da campanha eleitoral. De Brasília, Alexandre Garcia.